Meus irmãos, pega a sua Bíblia. O texto é Hebreus 11. A pastora estava aqui falando, ministrando sobre a oferta, e eu estava ali em espírito. Senhor, não deixa ela ir para esse caminho, não. Faz ela dar uma pausa aí agora. O texto é Hebreus 11. Hebreus 11, versículo 1. A pastora estava falando aqui do carro. Hoje em dia não está tarefa fácil vender carro, irmãos. Né? Não está, né, pastor Humberto? O pastor Humberto está vendendo o Cerato já tem alguns meses. Então não está tarefa fácil. E com quem eu converso sobre vendas de carros, tem dito a dificuldade que está de vender carro. Principalmente dependendo da marca e do modelo do carro. Aí que complica um pouco mais. Mas eu creio no nosso Deus, que no tempo certo tudo vai acontecer. Né? Quase semana passada vendemos. Semana retrasada, no caso, quase vendemos, mas foi bom não ter vendido, porque o carro deu um probleminha básico de freio, e aí eu tive que fazer o freio do carro. Aí em seguida eu tive que fazer um outro ajuste no carro lá, glória a Deus, fiquei 4 dias sem carro. E aí ontem o carro resolveu, eu acho que dá problema na bateria. Então, aí eu falei, Senhor, então a partir de agora, com bateria nova, aí o Senhor vai permitir vender, né? Para quem não pegar, não ter problemas e poder usufruir do carro tranquilo. Então, os irmãos que não estão orando, ore. Os que estão orando, continuem orando, tá bom? Os que não estão divulgando, divulguem a foto do carro. Os que estão divulgando, continuem divulgando, tá bom? Para a gente conseguir vender esse carro e assim a gente dá as devidas conclusões nessa meta que é o ar-condicionado da igreja. Glória a Deus. Essa semana, em nome de Jesus, a gente vai comprar o restante do material todo da elétrica, amém? Por quê, pastor? Porque você ofertou hoje. E com o que você ofertou hoje, a gente vai comprar tudo que falta para a elétrica, para ficar tudo prontinho quando a Light chegar aí, que eu creio que semana que vem a Light vai estar aí na porta, vai olhar o projeto e vai assinar e vai dizer, está tudo certo. Aí no outro dia, né, Cristiano, já vem, já faz a ligação, é isso? Um dia vem, dá o aval, no outro vem e liga. Sim, servo. Eles vêm um dia, olha, o projeto está certo. No outro eles já ligam. É isso aí. Então eles vão vir, não vão ver que tem nada de errado, porque está tudo certo. Né? Está tudo certo para a glória de Deus. E aí eu acredito que na outra semana, esse aumento de carga já está acontecendo. E a gente vai instalar essas máquinas de ar-condicionado, para a glória de Deus. Hebreus 11, vamos lá. Vamos para essa palavra. E que nós estamos no mês do sobrenatural. O tema desse mês é sobrenatural. Hebreus 11, versículo 1 vai dizer, ora, espera aí, deixa eu ver na minha outra versão aqui, que essa fala uma palavra que para o momento agora eu não quero usá-la, mas a Bíblia diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Repito, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Versículo 6, somente a parte A diz assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Diga, sem fé, está fraco, sem fé é impossível agradar
a Deus. Catuca esse irmão que está do seu lado, diga para ele: sem fé é impossível agradar a Deus. Irmãos, nessa série do sobrenatural, semana passada a pastora Anianda pregando aqui, e eu já estava e continuei nesse caminho aqui, que o Espírito já estava me direcionando. Mas confesso que enquanto a pastora pregava, eu falava: Senhor, Tu está mudando o caminho, Tu está direcionando para um outro caminho. Porque a pastora trouxe uma mensagem muito reflexiva. Muito reflexiva e, de certa forma, muito inteligente. Mas durante essa semana eu pensando sobre a palavra que Deus colocou no meu coração, dentro desse tema do sobrenatural que nós estamos vivendo no nosso mês de março, eu estava observando, ou analisando melhor, e a pastora falou aqui agora também sobre o natural e o sobrenatural. E é bem verdade que o sobrenatural é aquilo que foge daquilo que é natural. Sobrenatural já está dizendo, é sobre aquilo que é natural. Ou seja, está acima, está elevado aquilo que é natural. Então o sobrenatural, ele foge daquilo que a gente olha e diz assim: isso é muito natural, isso é muito fácil, isso é muito tranquilo de resolver, de realizar. Isso é o natural. E o sobrenatural está muito além, está muito acima. Então foge daquilo que é natural. Dentro desses aspectos naturais, então a gente vai observar muitas coisas. E dentre essas muitas coisas, a gente vai observar muitas coisas que são, ou que podemos olhar e analisar e ver que são naturais, ao ponto de nós resolvermos, de nós fazermos, de nós chegarmos à conclusão do feito, do concluído, do agilizado, do resolvido. Por quê? Porque está no natural. É o que é natural. Estava observando então sobre isso. Então muitas coisas que são naturais, digamos assim, ou do que é natural, nós podemos resolver, nós podemos fazer, amém ou não amém? Nós podemos fazer. Poderia dar aqui vários exemplos, mas um exemplo que nós vivemos essa semana, ou semana passada e essa semana, a minha casa viveu. Todos sabem que minha filha Mirella usa óculos desde praticamente 3 anos e alguma coisa de idade. Desde quando começou no jardim de infância da escola, ela usa óculos. E a pastora já testemunhou aqui que os médicos falaram que o problema que ela tem ou estabiliza ou aumenta a ponto de operação. E Deus, ele é tão poderoso, tão tremendo na nossa vida, que tem regredido o grau dela. De quase 5 graus, em uma vista ela chegou a estar agora com 1,75, irmão. Amém ou não amém? Só que nós vivemos essas 2 semanas agora um problema com a visão da Mirella. A gente estava clamando e orando, estamos clamando e orando. Praticamente 2 semanas sem ir para a escola por conta disso, que ela pegou uma alergia, não pôde fazer o exame para trocar de óculos, que de ano em ano tem que trocar. E foi muito complicado para ela esses dias. Mas no natural, você vai no médico, pega a receita, vai na farmácia, compra o colírio, usa e você acredita que vai ficar bom. Vai no médico,
faz o óculos novo, usa o óculos, que já são 12 anos usando óculos, que vai ficar bom. Isso é o natural, que há 12 anos a gente vem vivendo. Então, um exemplo simples, dentre tantos outros que eu poderia dar aqui, daquilo que é natural. Aquilo que é natural é de ano em ano, Mirela, ir ao médico, fazer novamente o exame de vista e ver como está, e a necessidade de trocar o óculos ou não trocar o óculos. Isso já se tornou natural. Mas dentro do sobrenatural é o que vem acontecendo, o regredir. Dentro do que tange o sobrenatural, os médicos disseram, ou estabiliza ou aumenta. Não, no sobrenatural, regride. No sobrenatural, Deus faz o seguinte: eu posso manifestar o meu poder e você não precisar mais de óculos. Esse é o sobrenatural. Só que no aspecto das coisas da vida, tem tantas outras coisas que são natural, que a gente pode resolver. E esse é um exemplo que eu quis trazer do que a nossa casa viveu nesses dias de processo. E nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. Você diga amém? Então você pode olhar para a sua vida e analisar alguns processos que eles são naturais que você está vivendo e que você pode sim resolvê-los. Deus pode sim te dar capacidade para resolvê-los. Você até sabe o caminho para resolvê-los. Nesse exemplo, qual foi o caminho para resolver? E é o médico, oftalmologista, que sempre vai para resolver. E graças a Deus, está aí de óculos novo, e baixou mais ainda o grau. Diga glória a Deus, irmão. Aleluia. Jesus é bom, amém ou não amém? Mas olha cá, eu quero trazer para vocês nessa noite, quem está comigo diga amém. Eu quero trazer para vocês nessa noite alguns ensinamentos bíblicos daquilo que é natural, mas que a gente está no mês do sobrenatural. Eu estava pensando sobre essa palavra sobrenatural, eu estava pensando, na verdade, sobre o mês de março, que nós estamos debaixo de uma palavra profética dos 12 dias, que tange vivermos o sobrenatural. E eu estava pensando nisso, e eu estava tentando analisar a igreja em si, o povo em si. Se o povo está querendo viver o sobrenatural, Alex. Porque, irmão, não basta a gente vir aqui 5 domingos falar de sobrenatural. Temos sido ministrados nos 12 dias sobre que o mês de março haveria um sobrenatural, se a gente não quiser viver o sobrenatural. Eu estava pensando sobre essas coisas, de que não basta a gente falar 5 domingos, de que você vai viver o sobrenatural e profetizar sobre a sua vida, que o sobrenatural vai acontecer e tá. Se você não quiser viver o sobrenatural, se você está até o dia de hoje, 17 de março, vivendo como se tanto faz como tanto fez, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, também não aconteceu. Não estou nem aí, estou vivendo. O importante é eu estar respirando, o importante é eu estar vivo. Se você estiver dentro dessa condição, irmão, o mês de março vai acabar e aquilo que é para ser sobrenatural na nossa vida não vai acontecer. Aquilo que é sobrenatural para acontecer na CPRV não vai acontecer.
pensando nessas coisas. Não pensando na vida de ninguém, mas pensando na palavra que foi profética para esse tempo. E aí sim, eu começo a analisar a minha vida e ver as tamanhas dificuldades que, na verdade, está sendo esse ano. E quinta-feira, quando a pastora ministrou no ofertório aqui, ser forte e corajoso. Na sexta-feira, enquanto nós conversávamos, eu disse para ela algumas coisas. Que de fato, irmãos, a vida é para quem é corajoso mesmo. Quem não é corajoso está retroagindo, está parando, está se matando, está se destruindo. Por quê? Porque não tem mais coragem de lutar por aquilo que o sobrenatural está aí para acontecer. É porque está muito no superficial do natural. Está indo muito com a sua força somente. E eu venho trazer uma palavra nessa noite, de que Deus quer mover o sobrenatural nessa casa. Deus quer mover o sobrenatural nesse ambiente chamado igreja. Eu estava observando a palavra daquele aluno da escola do profeta, quando ele vai cortar a madeira e o machado cai dentro da água. Eu estava analisando essa palavra e observando que no natural, Josias, era só o rapaz entrar, Ingrid, dentro da água e procurar o machado, Alex. No natural, pastor Humberto, machado caiu na água, eu entro na água e pego o machado. Só que ele vai comunicar ao profeta que o machado caiu na água. Que o natural, ele nem pensou em fazer, Josias. Quer entrar na água e pegar o machado, irmão. Ele vai comunicar ao profeta. E o profeta também não vai dizer para ele: ó, rapaz, entra na água, procura o machado e pega o machado. A Bíblia vai dizer que o profeta vai jogar uma madeira na água e o ferro do machado vai flutuar. No natural, entra dentro da água e pega o machado. E no sobrenatural, o profeta joga a madeira. Irmão, só no mar que você vê ferro flutuar, que se chama navio. Mas o machado flutuou, porque o sobrenatural aconteceu. Pensa aqui comigo, irmão. Nem o profeta quis viver o natural. Nem o profeta quis viver o natural ou fazer o aluno viver o natural, que era entrar na água, pegar o machado e sair da água. Então ele vai ensinar o aluno a viver o sobrenatural. Calma que eu vou chegar lá, só estou começando. Aleluia. E o sobrenatural vai acontecer, irmão, de uma maneira estranha. Eliseu joga a madeira e o ferro do machado flutua. Ele pega o machado e pronto, acabou a história. Eu estava analisando a palavra e estava vendo que certa vez Moisés e o povo está passando por um lugar aonde as águas de Mara não podia beber.
As águas de Mara naquele lugar não podiam ser tomada, bebida. Olhando para o processo natural de uma água que não pode se beber, ela passa por um processo e se torna bebível, né? Ela se passa por um processo. Naquela época não se tinha esse processo, amém. Amém. Não se tinha esse processo. Mas olhando para o natural, o processo da água que chega na nossa casa, no nosso filtro, ela passou por um processo, filtrou dentro da nossa casa, no nosso filtro, quem bebe água filtrada, mas ela veio de um processo, e que na bica da tua casa você pode beber que você não vai morrer. Que isso, pastor? Estou aqui vivo, 46 anos. E quantas águas eu bebi na rua? Na rua bebia água, sem saber de onde estava vindo aquela água e bebia. Estou vivo, aleluia. Quantos não beberam tanta água também na rua? Né? O chamado molequinho de rua aí. Quem era molequinho de rua igual eu aí? E não morreu. E hoje o processo evoluiu. Não vai morrer não. O máximo que você vai ter é uma diarreia. O máximo é uma diarreia. Olha cá. Vem comigo. O processo é fazer a água ficar boa. Para a gente tomar, fazer comida e tal. Só que no sobrenatural de Deus, Deus vai mandar jogar um tronco de árvore dentro da água de Mara. As águas que eram amargas. Imagina só, irmão. Não tem o processo que tem hoje para a água ficar boa, saudável. Mas o tronco da árvore vai fazer a água ficar boa e saudável. Olha cá, irmão. Em todo tempo Deus está assim para mim e para você. Eu quero te fazer viver o sobrenatural nisso que é natural. Não, você não pegou. Em todo tempo Deus está dizendo para mim e para você, isso aí que você está olhando que é natural, eu quero te fazer viver o sobrenatural. Irmão, Deus podia dar ordem para a água se tornar boa. Deus é Deus. Mas Ele quis ensinar o povo a viver o sobrenatural de uma forma estranha. Um tronco de árvore dentro das águas. É de forma estranha mesmo que Deus vai fazer você viver o sobrenatural nessa situação. Irmão, pega isso aqui. É de forma estranha mesmo que Ele vai fazer você viver o sobrenatural. Aleluia, olha cá. Eu te pergunto, qual é o teu sobrenatural? Para me caminhar para pregar. Qual é o teu sobrenatural? Pensa aí, qual é o teu sobrenatural? Se você não conseguir imaginar nenhum agora, é porque você só veio para o culto de domingo. Você não veio para o culto do sobrenatural. Mas eu te garanto que você vai sair daqui crendo no sobrenatural. Aleluia. Irmão. Eu acredito que você vai sair daqui querendo viver o sobrenatural. Qual é o teu sobrenatural? Segunda pergunta, qual é o propósito? Qual é o teu sobrenatural e qual é o propósito? Por quê, pastor? Porque para o sobrenatural acontecer, irmão, precisa ter um propósito. Primeiro, para a sua vida e para a vida de outro. Não basta o sobrenatural acontecer só para você. Alguém precisa ser atingido, outras vidas precisam ser atingidas.
Amém ou não amém? Então, qual é o meu sobrenatural? E qual é o propósito desse meu sobrenatural? Para esse meu sobrenatural acontecer, Deus tem um propósito. E nesse propósito, para ele acontecer, muitas são as vezes que são outros que vão ser primeiro abençoados, ou serão alcançados, para depois chegar na tua vida, aleluia. Por quê? Porque há um propósito dentro desse mover sobrenatural que você precisa, que nós precisamos, e que isso precisa acontecer. Só que para acontecer, eu preciso estar alinhado ao propósito. Olha para quem está do seu lado, me ajude a pregar, pelo amor de Deus. Diga para ele, você precisa saber qual é o propósito para que o sobrenatural se manifeste. O que é que eu quero pregar hoje para a minha vida e para a tua vida, meus irmãos? O que é que eu quero pregar hoje? É que se a gente analisar e observar bem, a gente vai ver que as coisas naturais, ou o que é natural, tenta e muitas vezes nos envolve, para que a gente não consiga viver o sobrenatural. Poderia aqui dar muitos exemplos, mas eu não quero me ater a isso. Mas eu quero que você pense, porque a mensagem ela precisa ser raciocinada. Você precisa pensar. Aqui não tem mensagem para te emocionar. Aqui não tem mensagem para te motivar agora, e quando você sair lá fora, você não saber o que você precisa viver. Por isso que eu disse, qual é o teu sobrenatural e qual é o propósito. Porque tudo na nossa vida tem um propósito, irmão. Tudo na nossa vida tem um propósito. Então não basta a gente querer só viver o sobrenatural se não tem um alinhamento ao propósito. Para que eu quero esse sobrenatural? É para esse fim de propósito. Para que eu quero esse outro sobrenatural? É para manifestar esse propósito. Para que eu quero esse sobrenatural? É para que alguém seja alcançado nesse propósito, por causa desse sobrenatural. Então a gente vai olhar no aspecto das coisas naturais e a gente vai observar que elas nos envolvem, nos oprime, nos prende, nos atrapalha, irmão, para não viver o sobrenatural. Lembra de Moisés, frente ao mar? E atrás vem Faraó. No natural, é até engraçado, né? Mas no natural, quem tem braço para nadar, entra no mar e nada. Hein, Felipe? Quem tem braço, entra dentro das águas e ó, braço e perna para quem te quer, e tenta chegar lá do outro lado. Quantos quilômetros? Não sei. Se é bom de nado, braça, entra no natural. Mas eles estão olhando para o natural, missionária Ana Paula, e dizendo, eu não tenho o que fazer. Eu estou, Alex, paralisado diante desse mar. Eles vão vir e vão nos matar aqui, porque nós não temos o que fazer. O mar é maior do que a minha capacidade de entrar nele e nadar.
O mar é maior do que a minha capacidade humana nesse natural. Mas o natural, irmão, era pelo menos tentar para aqueles que sabiam nadar. Aprendizado, o problema é que quando você para diante daquilo que é natural e não vê solução, você não consegue enxergar o Deus do sobrenatural que existe na tua vida, e você não consegue entender que Ele está ali para abrir o mar e você passar. Não entendi, pastor, não. Deixa eu esclarecer melhor isso daqui. Você está muito parado diante desse natural, e Ele me trouxe aqui para dizer: eu quero agir o sobrenatural na tua vida. Aleluia! O natural tenta nos impedir, irmão, de avançar. O que é natural tenta nos impedir de crescer. O que é natural não quer nos deixar chegar do outro lado. Mas tem um Deus que nós servimos, que está dizendo: pega o cajado e toca na água, só isso. E o mar vai se abrir, o sobrenatural vai acontecer e você vai passar. Aleluia! Eu quero pregar para uma igreja que vai viver o sobrenatural em março. Quem veio crer nisso, irmão, comigo, diga glória a Deus. O natural, Ministério de Louvor, o natural, irmão. Você está comigo? Diga amém. O natural o natural já está dizendo, é natural. Mas eu creio num Deus, ou sirvo um Deus, que Ele está sobre. Ele está sobre. Aleluia. Aleluia. Sabe aquela palavra que você já ouviu diversas vezes? A porta que está fechada, que ninguém pode abrir, só Deus pode abrir. O resultado do médico, que é totalmente contrário, mas Deus pode modificar e dizer: eu sou Deus. Que muda todo o diagnóstico do médico. Aleluia. O natural. O natural, ele vai estar sempre diante de mim e de você. Preste atenção nisso aqui. O natural, ele sempre vai estar diante de mim e de você, dizendo para mim e para você: não tem como, você não tem capacidade, não tem condições, não há possibilidades. Pior, não tem jeito. Pior ainda, não vai acontecer de jeito nenhum. Quantas vezes você já ouviu ou você ouve isso? Só que a gente serve a um Deus. Aqui eu entro na mensagem e caminho. Só que a gente serve um Deus que Hebreus capítulo 11 vai nos informar a galeria dos heróis da fé. Eu amo essa palavra, porque ainda que a minha segunda-feira termine dizendo que não aconteceu o que eu esperava que acontecesse, mas a minha fé continua dizendo que terça-feira vai acontecer.
Ainda que a terça-feira acabe e seja pior do que a segunda-feira e não aconteceu. O que era para acontecer na segunda não aconteceu na terça. Aleluia. Eu continuo dizendo, na quarta-feira vai acontecer. Aleluia. Ainda que chegue quarta-feira e acabe e não aconteceu nem segunda, nem terça e nem quarta, isso não vai me frustrar. Por quê? Porque eu não estou na galeria desses homens aqui, mas eu acredito que o que eles viveram, eu posso viver. Eu posso viver. Se está escrito, se eles viveram, a Bíblia está dizendo, o meu Deus está dizendo, que sem fé é impossível agradar a Deus. Não aconteceu segunda, mas eu estou crendo na terça. Não aconteceu terça, mas eu estou crendo na quarta. Não aconteceu essa semana, mas tem a próxima. O natural não é empecilho para eu parar e eu nem tentar cair na água para nadar. O natural não é empecilho para olhar para trás e dizer, é aqui que nós vamos morrer? Nos tirou de lá para morrer aqui? Não! Eu vou pelo menos tentar. Através da minha fé eu vou tentar. Através da minha fé eu tenho certeza que eu vou alcançar, oh glória! Oh, aleluia! Louvado seja Deus! Engrandecido seja o nome do Senhor! Hebreus capítulo 11 está dizendo para mim e para você, aleluia, que a fé nos faz viver o sobrenatural. Esse é o mês do sobrenatural. Quem está comigo, diga amém. Diga para quem está do seu lado, a fé nos faz viver o sobrenatural. O tema desse mês é sobrenatural. Se você não entender nada, guarda essa frase que ela é o subtema dessa mensagem. A fé nos faz viver o sobrenatural. Eu quero repetir isso mais algumas vezes para te fazer entender. A fé nos faz viver o sobrenatural. Hebreus capítulo 11. Sem fé é impossível agradar a Deus. A fé nos faz viver o sobrenatural. A fé nos faz viver o sobrenatural. Elebe calabaracandaraia. Elebaracandaraia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé. Oh glória. Eu sinto uma graça de Deus nesse ambiente. Eu sinto um agir de Deus diferenciado nesta noite, nesse ambiente. Eu sinto um manifestar da graça do meu Senhor sobre essa casa. A fé nos faz viver o sobrenatural. A fé nos faz viver o sobrenatural. Hebreus capítulo 11. O texto vai dizer para mim e para você. Que esses homens, mulheres, esses antigos, os que estão na galeria dos heróis da fé, só tiveram suas vitórias. Por quê, pastor? Porque a fé era constante em Deus. A fé era constante em Deus. Hoje você está bem, você está fogo puro, falando em mistério, pulando para um lado, pulando para o outro. Amanhã é segunda-feira. O sobrenatural não aconteceu, porque o natural está te impossibilitando de viver o sobrenatural. O mar é gigantesco, não tem como nadar.
Você até sabe nadar, mas você não está com coragem de pular nele para nadar. Aleluia, oh, louvado seja Deus. Se é tu mesmo, Senhor, manda aí ter contigo. Oh, e Pedro começa a andar sobre as águas. É impossível, aleluia. No natural não se anda sobre as águas, mas eu vou tentar ainda que seja impossível chegar do outro lado a nado. Pelo menos tenta, meu irmão, pelo menos faz alguma coisa, mostra para ele que você está usando a tua fé, aleluia. Entra nesse mar, nada, dá umas braçadas, mas coloca essa fé em ação, porque eu profetizo em nome de Jesus que essa semana tem sobrenatural para acontecer. Eu creio que tem mais alguém aqui precisando viver o sobrenatural junto comigo. Eu creio que tem mais alguém aqui precisando viver o sobrenatural junto comigo. Está fraco, pelo amor de Deus. Eu creio que tem alguém aqui precisando viver o sobrenatural junto comigo. Eu creio que tem alguém aí na internet que vai ouvir essa mensagem precisando viver o sobrenatural. E eu estou dizendo, ele vai acontecer. Tem uma atmosfera diferente nesse lugar, nesse ambiente, nessa palavra. O sobrenatural vai acontecer. A tua fé te fará viver o sobrenatural. A tua fé vai fazer você viver o sobrenatural. Fé constante em Deus. Caminho aqui para encerrar. Fé constante em Deus. Fecha os teus olhos. Fé constante em Deus. Gostei disso. Eles só estão na galeria dos heróis da fé, porque a fé era constante em Deus. Que coisa linda! Como eu me esqueci. Fecha os teus olhos.